começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed 3. Estamos mais uma vez aqui, eu, Rafael Medeiros, com Gabriel Spangero e Michel Braga, nosso querido Mano Mixel, presentes nessa noite. Porém, essa noite temos convidado especial. Estamos aqui com o Ricardo Stabolito, do Jumper Brasil, conversando com a gente hoje. Vamos falar de dois principais temas nesse episódio, mas antes de chegarmos a eles, Ricardo, mais uma vez obrigado, uma boa noite, seja bem-vindo ao Ed 3, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Boa noite, senhores, boa noite a todo mundo que acompanha o Ed 3, e estamos aí, vamos lá. Eu comecei aqui desvirtuando aqui já, tentando lembrar o draft de 2010 aqui antes da gente começar a gravar, beleza, né, cara? O cara que ajuda a pauta desvirtuando o assunto é ótimo sempre, né? Estamos aí. Se a gente fosse entrar nessa seara, em vez de 1h30 de programa, são umas 4h30, para lembrar quem era quem mesmo. Boa. Ricardo, acho que antes de começar, se você quiser abrir um pouquinho, falar um pouco do Jumper Brasil, quem que é, o que é, e acho que aí a gente começa o episódio mesmo. Claro, o Jumper Brasil é um site aí que já estamos sem entregar a idade, mais de 15 anos aí na cobertura diária de NBA em geral, draft especificamente há 12 anos mais ou menos, a gente cobre prospectos, também análise de prospectos, geralmente faz comentário ao vivo de draft, realmente estamos aí há um bom tempo, cara, um bom tempo discutindo, debatendo, a gente continua se surpreendendo com o que acontece na NBA no dia a dia, né, pro bem e pro mal às vezes, mas estamos aí um bom tempo, já é mais de 15 anos aí, é um negócio que eu comecei como adolescente para um projeto para realmente trazer informação numa época que não tinha informação sobre NBA, né? Era muito pouca informação sobre NBA e acabou crescendo e continuando até a gente chegar aqui e estamos aí. Ótimo. Vocês começaram lá em 2007, cara. Acho que é um trabalho super bem feito, bem aprofundado. E, cara, muito bom material. E tudo que vocês desenvolvem, acho que estão de parabéns mesmo. Muito, como eu falei, não é à toa, não. Muito prazer que a gente está aqui podendo ter um tempinho com você para discutir e para conversar um pouquinho sobre NBA. Um parênteses. Poxa, mas prazer sempre meu, mas segue aí. Um parênteses, a gente já teve com o Denis e o Danilo do Bola Presa, né? E eles falaram exatamente a mesma coisa. Tudo, a gente começou numa época que não tinha conteúdo e tal, e a gente começou a gerar, né? Eu acho que sempre vale registrar agradecimento, porque é por causa de vocês que hoje tem conteúdo e tanta gente a mais gosta de basquete. E é um negócio que, apesar de não estar na TV aberta, esteve recentemente novamente, mas por muitos anos ficou fora da TV aberta, não morreu no Brasil, por causa de gente que gerou conteúdo como vocês. Então, acho que é um trabalho excepcional. E o mais gratificante, e em geral o mais gratificante é exatamente isso, é ter tanta gente fazendo conteúdo hoje em dia e fazer parte da história aí, né? O pessoal falar, pô, por causa de vocês e tal, a gente acompanha, vocês ajudaram a gente a acompanhar em determinado momento, então isso é o mais legal de tudo, e agora eu vou parar de cortar vocês, viu? Eu acho que pra gente que... Como talvez tenham percebido, hoje temos especialistas para falar de draft aqui, não vai ser o amadorismo habitual. Eu acho que pra gente já mostra uma mudança bem grande, né? Que a gente começou no meio de 2020, né? 20 para 21 ali. Isso. A gente vê como que mudou, cara, o acompanhamento de NBA de lá pra cá. Imagina pra vocês, que vocês são aqueles que realmente falam, cara, na minha época aqui era tudo mato, né? E agora tudo que mudou, cara, é bem bacana estar com vocês. Entrega idade, na minha época entrega idade, né, cara? Mas enfim. Show de bola. Mano Mixel já deu um spoiler, né? Eu não tinha falado dos temas desse episódio, mas Mano Mixel já adiantou que vamos falar de draft. Óbvio que a gente vai falar de draft essa semana, mas também vamos falar das
principais trocas aí que já começaram a movimentar essa off-season. E aí eu vou deixar aqui a cargo do nosso querido convidado especial escolher por onde começamos. Começaremos por trocas ou por draft? Poxa, agora vocês me deixaram preciso, na verdade. Não estava esperando essa. Eu gosto de umas surpresinhas no meio do episódio, viu, Ricardo? Não, pronto, então vamos... Pô, as trocas vieram... Algumas das trocas vieram antes do draft. Então vou usar esse parâmetro aí para falar, para a gente começar por trocas, mas sinceramente não estava esperando não, viu? Sempre são emoções gravar com Ed 3. Muito bem, então vamos começar com trocas. E a gente está um pouquinho atrasado porque a gente teve um ligeiro gap de gravações. Mas a primeira e mais bombástica troca que a gente teve nessa off-season foi a ida do nosso queridíssimo, o homem das frases soltas, o homem das melhores frases quase que da história da NBA, Bradley Beal, aterrissa em Phoenix e defenderá o Phoenix Suns juntamente com Devin Booker, Kevin Durant, talvez DeAndre Ayton, né? Ainda não sabemos, e um catado de outros jogadores que podem aparecer por aí nesse time do Phoenix Suns para a próxima temporada. Bradley Beal, né, vindo do Washington Wizards, e o Wizards recebendo aí as potências Landry Shamet e também Chris Paul, que depois a gente até vai falar daqui a pouquinho, foi enviado para outro time, para o Golden State Warriors. Senhores, quem gostaria de começar aí? Deixaremos com o Ricardo começando essa troca ou querem se adiantar? Podemos dar as honras, né? Eu acho que até foi uma questão de educação. O Ricardo já está se arrependendo amargamente. Pai, isso aqui é uma das coisas mais organizadas que eu já vi. Eu já participei de cada coisa que vocês não imaginam. Mas assim, pegando essa troca, quando a gente pega na hora, no momento, assim, né? Ela causa algumas sensações extremas à pessoa depois que a gente começa a respirar e pensar um pouco, né? Para começar, eu acho tudo. Vamos ser sinceros, assim, se o Suns não custou nada para o Suns essa troca, basicamente. Assim, você tem 6 escolhas de segunda rodada que vão, mas assim, a gente está vendo nesse último draft como é fácil você comprar ou fazer troca por escolha de segunda rodada. Não é como se fosse acabar o mundo, né, cara? Você enviar um caminhão de escolha de segunda rodada. São ativos que, embora sejam valiosos, obviamente, qualquer ativo é valioso, mas são ativos que são muito voláteis, assim, né? No dia do draft, escolha de segunda rodada, praticamente ninguém fica com a escolha de segunda rodada dele. Sempre tá trocando de um lado para o outro, impressionante. O Boston acho que trocou 3 vezes uma mesma escolha de segunda rodada. Caiu de 25 para 31, 31 para 34, foi escolha 38. Então, assim, sabe, é muito volátil essa coisa de escolha de segunda rodada. E tem as swaps também, né? Aquelas trocas de posição que vai ter que acontecer uma hecatombe para valer a pena para o Wizards trocar de posição com o Suns. Então, para o Suns custou muito pouco essa troca. E até e a gente parte desse ponto para falar que risco para o Suns realmente é pouco se partir da ideia que o Chris Paul também já está com uma idade avançada, já tem problemas de lesão, já deixou o time em alguns momentos na mão, entre aspas. Então, é um pouco mais... o risco envolvido é muito pouco. A grande questão é você investir em um modelo que a gente está vendo que não está dando certo, esse modelo de astros, e vamos rechear o elenco aí com contratos mínimos, com quem sobrar no mercado aí, né? Quem aparecer, renovar aqui com quem a gente consegue, sabe? Esse é um modelo que está se provando... Está provando que não está dando certo. É só você ver os últimos campeões da NBA. A gente começa a temporada falando de determinados times, e a gente vai ver no final esses times invariavelmente são decepções, esses times que reúnem vários astros. Então, o que mais realmente te incomoda nessa troca pro lado do Suns é esse investimento em um modelo que não dá muito certo, essa reunião de astros que não está dando muito certo geralmente. O Bradley Beal por si só, o risco não há na troca, o risco é ele, né? Porque ele realmente joga
até antes da gravação estava ouvindo vocês falarem, jogou 50 jogos na última temporada, aí 50 na 61, última, 40 na anterior, exato. A impressão é que menos. A impressão é que joga umas 30 por ano. A impressão visual, digamos assim. O visual é que joga uns 30 por ano. Realmente é um jogador que, via de regra, você não consegue contar com ele. Em quadra, vai dar muito. Em quadra, quando tiver os três bem, e quando a gente fala os três, o Devin Booker, o Kevin Durant e o Bradley Beal, vai dar certo entre os três, porque os três são muito bons. Então, uma coisa é você avaliar o Bradley Beal como a referência ofensiva do Washington, e aí você vai ter vários problemas com ele. Ele é pouco eficiente em determinadas situações que ele utiliza bastante, enfim. Sendo a terceira roda, né, sendo a terceira preocupação das defesas, é outra história. O Bradley Beal tende a ser muito bom dessa forma. E também tende a ser melhor, pode ser mais dosado, digamos assim, você pode poupar em certos momentos e tal, né? Mas é um modelo que não está dando muito certo. O Suns dá sinais de que não vai conseguir trocar o DeAndre Ayton por elenco, que é provavelmente o que eles queriam fazer. Se não conseguir, é um problema, porque você fica um pouco defasado em termos de elenco. E aqui, quando a gente for falar de elenco do Suns, aí é complicado, porque você vai ter o que o Suns pode fazer é muito pouco. Ele pode manter o Torrey Craig, que eu acho que é um bom jogador, um jogador útil para a NBA de hoje. Vai manter o Jock Landale, que certas vezes foi mais útil do que o próprio DeAndre Ayton, na verdade, nos playoffs. Para mim foi muito mais, inclusive. Então, e o resto é meio que o resto. O resto é o que tem lá. O Suns vai fazer uma graça aí com um contrato mínimo, provavelmente pelo peso que tem, vai conseguir 1 ou 2 veteranos pelo contrato mínimo, mas há um motivo para eles serem veteranos jogando pelo contrato mínimo. Eles não vão ser solução para você, provavelmente, em alto nível, em altíssimo nível. Então, parte daí. Eu acho que o Bradley Beal envolve muito pouco risco a troca, mas o problema é o que vem depois. O problema é a montagem de elenco, investimento num modelo que realmente não está dando certo. A gente está vendo os últimos campeões, cara. A gente começa falando de determinados times, olha os caras juntos e tal, olha o Nets, olha o Clippers, e esses times não chegam. E hoje em dia a gente está vendo que esses times não chegam, né? Não é assim que se ganha. Entendeu? O próprio Lakers temporada passada, né, sem ser essa sempre o última Lakers, agora, né, sempre o Lakers, exatamente. É sempre o Lakers. A minha pergunta para vocês, Mano Mixel, Gabs, é quem arma esse time, né? Acho que uma das preocupações, pensando até num quinteto titular, vai ser o Cameron Payne o armador titular desse time? Ele vai sair da sombra do banco do Phoenix Suns para armar, ou a armação vai ficar dividida ali entre Booker, Durant e o Bradley Beal, e aí o Torrey Craig faz parte desse quinteto titular, como o Ricardo trouxe? Acho que já começa para mim uma dificuldade em montar esse primeiro quinteto do Suns, além, obviamente, de falar de profundidade de elenco. Eu acho que isso acabou. Eu acho que colocar o Cameron Payne para armar nesse time é a mesma coisa que você comprar um armamento nuclear e disparar usando um estilingue. Cara, você não tem Bradley Beal no time, Devin Booker, Kevin Durant para botar a bola na mmão do Cam Payne para ele organizar o ataque. Sim, quem sou eu na fila do pão, eles podem fazer o que eles quiserem, mas eu acho que quem vai executar esse papel a maior parte do tempo quando tiver em quadra é o Bradley Beal, que para mim é o que é mais próximo de um armador. Eu queria só trazer um pouco do outro lado agora, do Wizards também, dessa Nossa, troca. tem um outro lado do Wizards? Acho que tem um outro lado que é se livrar, cara, do contrato, basicamente. Né? Acho que o lado do Wizards é realmente olhar, reconhecer a cagada que eles fizeram com esse contrato absurdo que era do Bradley Beal, né? Eu lembro da época deles falando, a gente deu esse contrato que tem tudo que ele quer pela consideração de todos os anos que ele estava aqui, por camaradagem ali, que não faz sentido. Você tá numa NBA que é um modelo business, empresarial, né? E, cara, você tem que ganhar dinheiro, você vai dar tudo que o cara quer. Ele fala, não, você vai trocar desse time para esse. Não quero. Caramba, você dá um poder de fogo para ele ali contratualmente que é absurdo, né? Então acho que é realmente reconhecer que eles fizeram essa cagada e, poxa, vamos recomeçar. Agora que tá claramente aí, eles estão partindo para esse processo de reconstrução.
E eu já citei esse time aqui algumas vezes, mas só puxando um gancho do que o Ricardo comentou, esse modelo de só super astros não funciona, você precisa de um time. O Rafa e o Mano Mixo aqui já ouviram uns zilhões de vezes, acho que eles estão até cansados, falando do Detroit Pistons, dos Bad Boys lá atrás, do Isaiah Thomas comentando, né? Qual que é o segredo do basquete? Que o segredo do basquete é o basquete coletivo. Você ter times ali, não adianta você ter 1, 2 estrelas, traz de novo o exemplo recente do Nets, que não funcionou, e você tem um coletivo muito forte que consegue te levar a lugares muito mais longe. Aí, em contrapartida, a gente tem o Miami Heat, né, que a gente já falou muito, que é um elenco que mostrou muito esse coletivo, mas que também tá faltando uma ou outra estrela ali para colaborar, né? Então, acho que tem que ser um equilíbrio desses dois lados que leva todo mundo para mais longe onde eles quiserem. Acho que a gente deve falar de Miami Heat muito em breve. Eu acredito muito fortemente que eles tem que se mexer nessa off-season, senão o passinho que falta Senão pro vai título ficar não sempre chega. vai ficar nesse, quase chegamos lá, quase chegamos. E aí? Mas, cara, acho que pegando um pouco disso que vocês falaram, e principalmente desse teu ponto, Gabriel, que apesar de ter uma ótica do Wizards, eu acho que para mim a grande preocupação, o Suns pega um contrato que para mim é o pior contrato que a NBA tem. Sim, fácil. Assim, eu acho que na troca eles anularam a cláusula de não. Eu acho que ele mantém. Manteve. Mas isso eu não sei se, sinceramente, eu não sei se faz enorme diferença ele ter ou não, embora eu espero que não, acho que não sei se faz enorme diferença, porque as retrocas de um jogador com esse tipo de contrato, com essa idade, se der errado no Suns, o valor vai ser queda livre sempre, não tem jeito, cara, o valor daí ele não volta, né? Mesmo se tiver ou não, ele já acabou, o Suns engessou completamente já, né, o cap salarial lá, estourando em 4 jogadores o limite, né? O Suns está a ponto de estourar o teto, tá muito pouco de estourar o teto de perder a escolha de draft, né? Uma das punições do novo acordo é, caso você estoure lá o terceiro nível do cap salarial, que é onde o Suns está perto, ele perde a escolha. Ele perde a escolha não, desculpa. Ele vai para a última posição. Ele transforma na última. Isso, ele vai para a última posição. Vira 30ª. Não, mas acho que é a última. Não é da primeira rodada. Não, se eu não me engano, a primeira, eu acho que é a última das rodadas. Eu não tenho certeza. Aliás, quem tem certeza sobre a nossa CBA, né, cara? Ainda não foi assinado. É um negócio que sai uma notícia aqui, outra lá, muito complicado a gente também se preparar. É verdade. Mas dito isso, acho que e aí para encerrar essa troca do Suns, vocês acham que era o momento realmente de deixar o Chris Paul? Esse time deu muito certo há 3 temporadas atrás, principalmente, né? Quando foi para a final contra o Bucks, e teve ali um 2-0, iniciando muito bem a final de NBA. A gente aqui, nós três, super empolgados com aquele time do Suns, a gente acreditava e foi iludido, né? Amamos demais aquele time, mas era o momento realmente de se desfazer, por mais que a idade do Chris Paul pese nessa decisão, por mais que o Chris Paul eventualmente se lesione em playoffs, como aconteceu em todos os anos praticamente da carreira dele. Era o momento de perder tudo isso, ou era o momento de talvez trazer outras peças para encaixar um pouco mais nesse elenco? Minha maior decepção de playoff foi quando o Chris Paul machucou no jogo 5 contra o Houston e Warriors. Eu tinha certeza que aquele ano o Houston ia ganhar do Warriors, e até naqueles jogos 6 e 7 lá. Vou aproveitar que eu comecei a falar. Vou falar. Eu acho que de 3 anos para cá esse time ele veio decaindo, e eu acho que se eles queriam aproveitar uma janela de oportunidade de título, que na verdade eles criam de fato uma necessidade de aproveitar uma janela a partir do momento que eles trazem o Durant, né? Porque antes disso você tinha o Chris Paul, mas você não tinha todos os seus ativos do futuro penhorados, você não tinha o seu cap estourado nesse nível. Então, a partir do momento que eles trazem o Kevin Durant, eles criam uma janela estreita de chance de título de fato. A partir daí, assim, para mim é discutir assim, dado que você tomou uma decisão muito questionável, né? Será que todo o resto não se torna questionável também? Assim, a troca em si do Bill, eu concordo com o Ricardo.
muito pouco a perder. Mas eles estão numa situação que eles têm talvez 2, 3 chances de ser campeão, e a hora que isso aí acabar, eles não vão ter os jogadores, eles não vão ter picks para draftar ou ativos para trocar, eles vão ter que fazer um rebuild do zero mesmo, tentando se livrar dos contratos, pegando free agent, draftando na segunda rodada, bem que nem tem as picks de segunda rodada, né? Mas enfim, é bastante questionável o jeito de construção. O exemplo que vocês deram do Nets, que tem semelhanças, eu acho que a tentativa do Nets era muito melhor do que a do Suns, por mais que ela tenha dado errado e tivesse seus problemas. Muito melhor, muito melhor. Você tinha gente para apoiar, né? Até por exato, porque quando você olha o elenco do Nets, você ainda tinha um banco de reservas, tinha profundidade, né? Agora, E aí, Ricardo? Não deu certo por causa de lesão, você não poderia, e quase deu. Chegaram num jogo 7 contra o Bucks, que com gente lesionada não chegaram por uma bola na final. A questão elenco, por exemplo, o Nets tem, o Clippers tem elenco, o Clippers tem o melhor elenco da NBA por anos consecutivos, provavelmente. A grande questão com Astros especificamente é que Astros são pessoas difíceis de gerir. Então, assim, nada impede o Kyrie Irving de acordar um belo dia e despirocar e falar quero ir embora, sabe? Esse é o grande problema, às vezes. Astros são difíceis de se lidar. Nesse sentido, pelo menos o Suns parte um pouco mais positivo, porque você tem um Bradley Beal que não é simples ele levantar e falar que quer ser trocado agora, porque já foi trocado por nada, já tem uma situação contratual e já percebeu que não pode se dar ao luxo de fazer isso. O Devin Booker tem uma relação com o Suns que vai além desse... Ele começou lá, né, de fato, então ele vai além dessa coisa de tô aqui, mas daqui 2 anos vou para lá, que lá é mais fácil ganhar e tal. Então parte um pouquinho melhor daqui, mas você tem bem menos elenco, né? Esse é o grande problema. Quando você tem essas reuniões de astros, você tem tantas variáveis, é uma bola de neve tão grande do que pode de fato dar errado, a gente percebe ao longo do tempo, por causa de um processo de empoderamento de jogador, de tudo isso que a gente está vendo nos últimos anos na liga, e realmente é até difícil da gente analisar, porque é tão volátil o negócio também, assim como a escolha de segunda rodada é tão volátil, né, que Deus sabe o que vai acontecer, mas sobre trocar o Chris Paul, assim, já que está indo tudo mesmo, está entregando tudo, né, pô, posso conseguir um cara 8 anos mais novo e tal, que nem o Bradley Beal em relação ao Chris Paul, vambora. Acho que é muito do novo dono também, querendo mostrar, tipo, e Sim, dando um all-in claro. ali, né? Porque ele já trouxe o Concordo. Durant, que foi achar o ponto principal ali, né? Aquela virada de chave da troca dos técnicos para falar, pô, vamos trazer a troca agora do técnico, o Monty Williams saindo, e agora ele falou, cara, vamos, o que a gente tem para perder? Vamos aí, vai pagar zilhões de multas aí e tudo mais, cara, vai, mas Agora, vamos tentar. imagina a cabeça do Frank Vogel olhando assim, rapaz, eu já vi esse filme no Lakers. Não deu certo comigo e eu vou ver esse filme aqui de novo. É isso mesmo. Tudo bem que os jogadores aqui no Suns são um pouco mais novos, estão em um momento diferente da carreira do Lakers, mas não muda muito assim na minha visão, não. Acho que ainda tem isso, né? Você ainda tem um Frank Vogel chegando, iniciando um trabalho, e eu concordo muito contigo, cara. Assim, gerenciar essa turma é muito complicado. E a gente você deu o exemplo do Kyrie Irving, Ricardo. O Bradley Beal tem uma mentalidade que é uma incógnita. Assim, Sim. ele é uma pessoa muito complexa de se ler e ele tem uns episódios meio Kyrie Irving ali de oscilações e tudo mais, né? Um cara complicado. Assim, né? Aliás, vários desses astros são caras complicados, né? É difícil. O Bradley Beal é um cara que a gente sabe muito pouco. Assim, ele passou toda a carreira no Wizards, né? Não se importou muito com competir em vários momentos, né? Em alguns momentos, como a gente viu agora com esse contrato, ele realmente teve a chance de sair, meio que viu uma sacola de dinheiro, não julgo ele, porque se eu tivesse a posição dele, provavelmente faria o mesmo. E, sabe, falou, dane-se competitividade, vou ficar, mas me dá uma cláusula de veto aí que eu quero, que o que é meu eu quero proteger. Então,
é um cara que, sei lá, não sei se dá para contar com ele tanto em quadra quanto fora, sabe? Eu acho um cara que algumas decisões dele são bem complicadas mesmo de ler. Só relembrando uma frase épica do Bradley Beal há 2 temporadas atrás, né? Quando o Wizards o Wizards começa a temporada lá no topo da Conferência Leste e vem caindo, e um determinado repórter pergunta para ele depois, né? Numa determinada conferência de imprensa, né? Pós-jogo, por que daquilo, etc. Ele fala, cara, a gente é o Wizards. Tipo, você esperava o quê disso? Né? E muita gente falava que o vestiário do Wizards era muito complicado, era muito complexo realmente de se gerenciar esses jogadores. E olha que nem eram tão famosos. Muito bem. Agora tem uma troca aqui que essa eu confesso que desculpa o termo da palavra, mas eu fiquei puto. Não entendi ela até agora. O Mano Mixon não concorda tanto comigo, sei disso. Mas que é a ida do Kristaps Porzingis, nome zoado. Kristaps Porzingis. Porzingão, KP, mais conhecido como KP aí no submundo da NBA, para o Boston Celtics. O Celtics envia Marcus Smart ao Memphis Grizzlies. Sim. E o Wizards recebeu o Tyus Jones e o que mais nessa troca? Que essa eu já nem lembro, foi tanta coisa. Acho que teve mais picks também de draft, né? Acho que levou também. Nada muito... O Celtics levou a 25ª, né? Desse draft, mais uma de primeira rodada. Acho que do ano que vem. Do ano que vem. Também do Grizzlies. Senhores, e aí? O que falar disso? Começar com você, Gabriel, que você tá dando risadinha agora. Tô dando risada que você falou do tipo... Cara, e aí? Com uma voz de indignação que você fala... Não, mas eu acho que foi indignação não só sua, Rafa, mas da maioria dos torcedores do Boston e muitos analistas aí, com certeza, né? Que, cara, beleza, quer tentar trazer um cara alto para te dar um pouco mais de tamanho. A gente estava vendo aqui, né, antes de começar, estava falando com o Mano Mixel, os números do Porzingis da temporada passada, pô, então são números bons, tá? Aqui com uma média de 23 pontos por jogo, seus 8 rebotes, 1.5 blocos, então assim, é um cara que tem o seu papel de proteção de aro ali também, e talvez eles queiram encaixar como um substituto ali, como pelo Robert Williams, que está sempre se lesionando ali também, e o Al Horford, que está envelhecendo. Talvez dá para pegar um pouco desse ângulo e tentar trazer um pouco dessa visão, tentando olhar pelo lado positivo. Lado negativo, ele é um cara que sempre muito individualista ali, que ele gosta de ter a bola na mão para finalizar, né, que a gente sabe que é o pior Boston que a gente vem vendo nos últimos jogos, né, aquele Boston que o Jaylen Brown, Jason Tatum sempre coloca a bola embaixo do braço e fala, pô, deixa eu resolver sozinho, e não é o melhor Boston que a gente vê, a gente sabe que ele dando um passo para o lado, 2 passos para o lado, você consegue tirar muito mais desse time. Só que, cara, a gente tem alguns problemas de lesão também, que ele acaba enfrentando, e muito o Porzingis é aquele cara que muita gente fala que ele é muito soft, né, aquele pivô que é mais molenga ali, alguma coisa nesse sentido. E olhando pelo lado do Boston, cara, por que você mandou o Smart, que é basicamente a cara do time ali, né, aquele cara que tem a garra, que foi muito um líder de vestiário também, eu lembro dele na 2 temporadas passadas, né, com aquele rolo que tava que o Ime Udoka também, né, deu de vestiário lá, ele e o Ime Udoka foram responsáveis ali por dar uma organizada no vestiário, naquele clima tenso. Um líder muito importante, né, acho que ele passou a carreira inteira no Boston, foram 9 anos, se eu não me engano. E aí você dá o seu principal, ele é um dos principais defensores, no ataque tem seus momentos também de algumas oscilações e decisões que podem ser questionáveis, mas, cara, é o rosto do Boston, né? Acho que é um pouco disso, dá para tentar tirar um lado positivo, mas você olha para o lado do Boston colocando o Marcus Smart na troca, você fala, gente, o que está acontecendo? Ricardo, o pior momento do Porzingis, eu acho, na carreira dele foi ao lado do Doncic no Mavis, onde ele queria porque queria bola, obviamente a bola não ficava tanto tempo na mão dele, naturalmente,
ficava muito mais tempo na mão do Doncic. E os números do Porzingis nessa temporada foram péssimos, porque ele estava muito ali no momento de espaçamento de quadra, de ficar meio que parado, né, posicionado para receber a bola, para basicamente buscar um arremesso, abrir espaço para que o Doncic fizesse as infiltrações. Ele não tem, por histórico, ser um grande jogador de pick and roll, né, até por esse lado soft, um pouco do que o Gabriel trouxe. Então, olhando para esse pior momento do Porzingis, e que agora comparando com a melhor temporada até o momento do Porzingis na carreira, dá para acreditar que ele encaixa nesse time do Boston, cara? Olha, tem que acreditar que encaixa, né? Tem que dar o voto de confiança aí pro Brad Stevens e tal, que certamente sabe mais basquete do que eu. Então ele deve estar vendo alguma coisa que realmente faz sentido. Kristaps Porzingis, ele não tem medo de reclamar quando a coisa não tá para ele, né? Em Dallas era tipo Dallas vencendo, perdendo, ele tava reclamando. Era impressionante, né? O homem reclamava bastante, né? Que ele não estava recebendo a bola, que não estava sendo acionado no ataque. É outro dessas figuras complicadas, né? Quem está falando aí, Bradley Beal, Kristaps Porzingis também não é o cara mais fácil também que existe. E assim, em Boston, consigo entender no sentido de que um dos grandes dilemas que Boston teve na última temporada foi que ele nunca soube se ele queria ser o time grande ou o time pequeno. E aí eu estou sendo meio grosseiro aqui, mas especialmente questão dos dois pivôs. Eu quero jogar com o Robert Williams e o Horford o tempo inteiro, ou eu quero jogar com um time mais leve, que era muitas vezes o que estava indicando que tinha que ser, com o Derrick White, que foi um dos melhores jogadores do Celtics na segunda metade da temporada de playoff. Então você tinha esse dilema, e o Porzingis ajuda no sentido de que ele combina melhor as habilidades tanto do Horford quanto do Robert Williams em um. Ele não vai ser tão bom quanto na verdade, ele não vai ser tão bom quanto o Robert Williams no que o Robert Williams faz bem. O Al Horford, eu acho que hoje, até pela idade, ele faz, por exemplo, o espaçamento de quadra que o Al Horford dá, ele dá melhor, provavelmente. Ele entrega melhor do que o Al Horford nesse momento, ou pelo menos de uma forma mais consistente. Mas é um jogador, eu acho que esse é o atrativo que se vê. É um jogador que, sabe, o dilema que a gente tem, eu acho que ele ajuda a resolver um pouco melhor esse dilema. Eu acho que eu vou ter um jogador, eu vou poder jogar com um pivô sem culpa, provavelmente porque ele é um cara que combina melhor as habilidades dos dois pivôs que eu quero e que geralmente eu preciso ter em quadra. Assim, é o que eu consigo ver de motivação nessa troca. Agora, outra questão da troca é que, assim, tentaram o Brogdon primeiro, não deu certo com a lesão do Brogdon, depois teve que sair com o Smart. Então é muito claro que o problema, para mim, não é o Brogdon, não é o Smart. O problema é realmente equilibrar o elenco. É o que o Brad Stevens está falando. Precisa equilibrar esse elenco, ia ter que fazer mudanças para equilibrar esse elenco. O que a gente não esperava é que isso fosse custar o Marcus Smart. Mas, né? Há quem diga que o Celtics tentou ou tentaria, né? Assim, Brogdon, próprio Derrick White, Grant Williams, até chegar no Smart, que foi meio que casou, né? E teve que ser. E foi um bom valor a troca. Assim, Kristaps Porzingis, 2 escolhas de primeira rodada de draft, vendeu bem o Marcus Smart. O problema é que não é o momento de vender o Marcus Smart, aparentemente, né? Assim, ele né, ele encapsula muitas coisas que a gente vê de positivo no Celtics, até em termos de atitude, né? E ele é um grande achado para o Grizzlies, né? Que repõe o Dillon Brooks com um cara que eu acho que joga mais da forma que o Grizzlies gostaria do que o Dillon Brooks, que é realmente um trem desgovernado muitas vezes, né? Aproveitando esse teu gancho, eu ia perguntar exatamente isso para o Mano Mix. O Mano Mix, olhando para o Grizzlies, você tem os dois últimos melhores defensores da temporada no mesmo time, né? O JJJ, Jared Jackson Jr., e o Marcus Smart no mesmo time. E principalmente o Marcus Smart, né, no momento em que o Ja Morant vai perder aí seus 25 jogos inicialmente da suspensão nessa temporada que vai entrar. Então, acho que além de repor o Dillon Brooks, que eu acho que o Marcus Smart nem é reposição para o Dillon Brooks, ele é elevar a barra muito, você ainda tem uma opção para o teu principal armador, né, para o Ja Morant, que vai perder aí um terço, quase um quarto da temporada que vem. Eu acho que essa troca é maravilhosa para o Grizzlies. E eu concordo com o Ricardo, não é nem tanto uma questão de valor.
Porque, putz, tem 2 first picks ali. Acho que a desse ano foi lá uma 25, não consigo imaginar sendo muito diferente disso ano que vem. Se eu não me engano, já é do ano que vem, enfim, mas não consigo imaginar sendo muito diferente disso. Mas mesmo assim, você está dando 2 first picks e do ponto de vista do Grizzlies, o Tyus Jones, que é um armador, acho que para a carreira do Tyus Jones vai ser bom. Ele vai, em algum lugar, ele vai encontrar espaço nesses movimentos que talvez ainda vão acontecer, talvez no próprio Washington, mas enfim. Agora, quando a gente olha para o Grizzlies, é um ótimo upgrade em relação ao Brooks. E é um upgrade de basquete. Eu gosto do basquete do Marcus Smart, mas tem mais um ponto para mim que é um upgrade muito importante. Esse time do Grizzlies tem um problema de atitude, que não é só no Dillon Brooks. Tá? Não precisamos nem falar do que o Jamoran andou fazendo. E maturidade, né, mano, Mix? Maturidade. Acho que sim, é um time muito jovem, enfim. E até algumas posturas, algumas declarações de outros jogadores que até comparativamente falam muito menos, como o Jaren Jackson Jr. e o Desmond Bane, mesmo eles já deram declarações meio atravessadas aí em outras temporadas. O Steven Adams parecia que ficava lá no meio tentando ser o pai de todo mundo, dando dura de que, puta, tem que jogar basquete em vez de ficar fazendo dancinha e falando besteira, né? Steven Adams gradão fica puxando as criancinhas ao redor. Exato. Então, assim, quando você tira o Dillon Brooks dali e adiciona um cara como o Marcus Smart, que é mais velho, é mais maduro e tem uma postura de guerrear em quadra e incorporar isso, você traz um elemento comportamental novo para esse grupo. Talento sempre teve ali e não tem nada, e o talento não tinha muito pouco a ver com o Dillon Brooks. Então, assim, a saída do Dillon Brooks não muda tanta coisa nisso. E eu acho que o Smart, além de ser melhor de basquete, vai agregar esse outro lado nele. E boa sorte tentando pontuar nesse time, né? Porque quem vai marcar no perímetro é o Desmond, é o Smart. Quem vai mais defender o aro é o Jaren Jackson Jr., né? Vocês acho que viram, durante o ano passado teve aquela thread no Twitter de que era o mesário dos jogos do Memphis e tal. Aí teve acho que foi o Kevin O'Connor, ele foi lá, assistiu todos os tocos do Marcus Smart, aí ele voltou, pessoal, única conclusão que eu cheguei aqui, viu? Acho que do Marcus Smart, do Jaren Jackson. Acho que o Jaren Jackson Jr. é o melhor defensor de aro da história da humanidade, porque foi tudo toco mesmo e é um mais impressionante que o outro. Então, boa sorte tentando pontuar. Talvez agora esse time vá para onde a gente já há algum tempo está achando que ele pode chegar. Eu confesso que desde já eu estou amando demais os ursinhos carinhosos aí do Memphis Grizzlies, cara. Só uma coisa, você falou que eu defendi essa troca quando era o Brogdon. Com o Smart eu não defendo tanto assim essa troca, não. Eu acho que. Um pezinho atrás. Né? Sei não, irmão Mix. Suas palavras foram diferentes. Tô brincando. Tô brincando. Agora, dando o pitaquinho aqui, eu acho que para a carreira do Tyus Jones ir para o Wizards e ir para um lugar onde ele provavelmente vai ser titular, onde ele vai ser o armador titular, é muito bom. Eu, obviamente, se eu fosse algum contender da NBA que precisasse de um armador bom e principalmente um armador reserva, cara, eu iria atrás do Tyus Jones. Eu acho um ótimo armador. Eu acho que o time do Grizzlies muitas vezes, inclusive, crescia com ele na armação, quando ele, principalmente nos momentos que o Jamoran precisou sair, machucou, teve esse problema de atitude do Jamoran, ele conseguia manter um nível de basquete muito, muito, muito bom. Eu acho que ele é um cara muito completo, assim, não é um jogador que é só uma determinada coisa. Eu acho que o Tyus Jones consegue entregar muito coletivamente para o time, principalmente. Eu acho que é uma ótima aquisição para o Wizards, não sei se vai ficar lá, não sei se o Wizards ainda vai fazer algum tipo de movimento com ele, ao que inicialmente indicava não, ele iria mesmo para ficar, mas se eu fosse algum time aí procurando um armador reserva, cara, com certeza iria atrás desse, não é mais moleque, não é tão novo o Tyus Jones, mas ainda tem bastante tempo, bastante lenha para queimar aí nessa NBA moderna. Você ia falar algo, Gabi? Te cortei? Não? Não, mais só concordando. Mais algum ponto dessa troca que vocês queiram dar algum pitaco ou podemos passar para a próxima? Só uma coisa sobre o Tyus Jones, eu acho que ele é um cara que tem
grande ponto dele para o resto do elenco do Grizzlies é que ele tem um controle de ritmo de jogo diferente, porque o Grizzlies é um time que é muito acelerado o tempo inteiro, e quer ser acelerado, né? Até jogar no ritmo Ja Morant, dos jovens e tal. O Tyus Jones baixa um pouco a poeira. Quando você precisa criar alguma coisa de fato, quando um jogo exige um ritmo mais cadenciado, o Tyus Jones trazia isso. Então era muito claro que em certos momentos cabia melhor ele controlando tudo do que até mesmo o Ja Morant. Mas o Wizards provavelmente vai usar ele para aumentar valor, né? Então vai jogar ele lá, vai deixar como titular e vai ter muita gente interessada aí mais para frente, certamente nele. Com certeza, acho que ótima aquisição, quer seja para fazer valor, quer seja mesmo para uma montagem de time, se isso for acontecer. Muito bem, meus amigos, e para encerrar, apesar que a gente teve uma ontem, né? Dá para falar também, mas encerrando ou não, tivemos a ida, falamos do Chris Paul aqui no começo, tivemos a ida do Chris Paul para o Golden State Warriors e a ida o Washington, né, enviando o Chris Paul para o Warriors, e em troca disso, ele, Jordan Poole, foi parar em Washington. Amigos, e aí? Ricardo, o que falar dessa troca? Acho que para o Warriors, como armador reserva, entre aspas, é uma baita aquisição, hein? Bem, é uma aquisição que chama atenção da começo, né? Para começar, né? Pro Jumper é ótimo, por exemplo, né, cara? Se põe lá na capa do Jumper, explode, né, cara? A torcida do Warriors parece em peso e tal. O próprio torcida do Lakers, que esperava que ele fosse, né, dispensado, talvez, torcida do Clippers e tal. Nossa, uma beleza pro site. Mas eu acho que é um pouco. Primeiro, tudo, acho que tudo que a gente está comentando aqui tem a ver com o novo acordo coletivo de trabalho de alguma forma. É muito difícil você ter 30 milhões investidos num jogador que te entregou tão pouco na temporada quanto o Jordan Poole. O Jordan Poole entregou. Realmente é muito claro que o Jordan Poole, se ele não estiver entregando o máximo dele no ataque, ele não se paga em quadro. Ele vai ser atacado na defesa o tempo inteiro. Ele não, vai ser muito difícil. É muito difícil você ter ele. Ele é um daqueles caras que foi agente livre no momento muito certo para ele e assinou um belíssimo contrato, merecido naquele momento, mas complicado para você gerir mais para frente, especialmente nessa situação agora. A aquisição do Chris Paul, para mim, tem muito a ver com o que o Warriors viu nos playoffs. Obviamente, né, geralmente todas as movimentações dos times que vão aos playoffs têm a ver com como eles perderam, mas tanto na série contra o Kings quanto na série contra o Lakers, o Warriors, em alguns momentos, ele foi obrigado a meio que sair do estilo dele e jogar de uma forma um pouquinho mais tradicional, um pouquinho mais, vamos lá, pick and roll, para iniciar o ataque, uma coisa mais tradicional. Eu acho que o Steve Kerr olhou para a quadra e ficou meio assustado, porque só o Stephen Curry pode fazer isso para ele, né, cara? Né, assim, foi meio assustador. O Warriors ficou, para o que o Warriors é ao longo desses 8 anos em termos de jogo ofensivo, e ficou extremamente unidimensional em alguns momentos, porque era só o Stephen Curry quem conseguia iniciar. Ao longo da temporada, quando o Stephen Curry não jogou, já era um time que assim não conseguia tirar o Draymond Green da quadra, porque senão não tinha criação nenhuma. E aí nos playoffs caiu nessa situação e não tinha como também, não tinha de onde tirar. Então você traz um Chris Paul que efetivamente traz um jogador que você coloca em quadra e ele pode criar para você. Ele pode tirar um pouco a bola do Stephen Curry, não precisa ser ele o tempo inteiro, e ele pode criar alguma coisa, você chama um bloqueio, ele cadencia o jogo, ele consegue enxergar o jogo, ele consegue criar para os outros, você fazer o jogo dinamizar de alguma forma. Eu acho que o Warriors meio que percebeu que o que eles tinham nos playoffs, ele percebeu que eles tinham bem menos do que eles imaginavam nesse sentido. No fim das contas, o Chris Paul é um pouco nisso, e também tem o contrato dele, né, cara? Ano que vem é não garantido, basicamente, o custo zero para dispensar. Então, para flexibilizar elenco diante do novo acordo coletivo de trabalho, você precisa fazer isso. Assim, é cortar a carne, mas é o que dá para fazer para você tentar equilibrar as contas. E aí, Mano Mix, o Warriors sobe o patamar mesmo? Cria maior repertório, digamos assim? Eu acho que é menos sobre isso, até apesar de eu achar que
Talvez, se a gente tiver um Chris Paul saudável e operacional, sem dúvida ele tem condição de ajudar, mesmo aos 38, 39 anos, até porque provavelmente no Warriors ele vai precisar jogar menos minutos do que ele jogava no Suns. Mas para mim é muito mais sobre um ajuste contratual do que qualquer outra coisa. O que o Ricardo falou. Putz, aqui eu tenho 1 ano de 30 milhões garantidos, com o outro eu tinha mais 3, posso dispensar o Chris Paul e retrabalhar meu elenco. Talvez o que eu acrescentaria aqui do ponto de vista de Warriors é uma sinalização um pouco diferente da dos últimos anos. O Warriors tem muito aquela ideia de ser uma dinastia contínua e perpétua, né? Que é, por definição, uma coisa muito difícil de ser atingida. Quase uma religião esse negócio aí. Em que eles tentavam ao mesmo tempo estar ali trabalhando jogadores jovens para ter ali uma substituição na linha do tempo quando os principais estivessem saindo. Para mim é um reconhecimento deles de que a ideia de que essa linha jovem poderia ser capitaneada por jogadores como Jordan Poole, como Kuminga, o Wiseman, eles já tinham desistido ano passado. Para mim é uma assunção de que, cara, esses caras não vão segurar a peteca. Então, talvez seja melhor eu fazer algum movimento para tentar aproveitar ainda a janela de Stephen Curry que eu tenho, de Klay Thompson, de Draymond Green, e depois, se eu precisar fazer um rebuild, eu faço um rebuild, entendeu? Para mim é um passo. Só não é, na minha opinião, totalmente definitivo por causa desse ponto do contrato, né? Eles também ganham a possibilidade, se não dar certo, mexer em coisas ano que vem e talvez ainda de alguma forma se apegar um pouco a essa ideia. Mas é uma sinalização nesse sentido. Eu acho que eles estão mais ousados para tentar aproveitar o que ainda tem para extrair. Eles têm um talento geracional em quadra. Falamos muito disso esses tempos por causa do Wembanyama, mas eles têm um talento geracional consolidado, reconhecido, indiscutível nos últimos anos de produtividade extrema dele. Eles querem aproveitar isso, para mim, uma sinalização nesse sentido também. Cara, ótimo ponto. Eu ia comentar desse ponto mesmo também, e acho que fica bem claro no começo da temporada passada que tinha aquele gap absurdo entre a produtividade quando do Warriors tem a questão casa e fora de casa, mas também tinha aquela questão de quando eles colocavam os jovens jogadores versus os titulares, né? Tipo, era meio que catastrófico o plus-minus do time quando tava com os titulares versus os jovens jogadores, né? E acho que realmente mostra essa sinalização, né? Que é basicamente que todo mundo que tem uma estrela do tamanho que é Stephen Curry na fase final da carreira, vamos tentar aproveitar ao máximo enquanto eles ainda estão aqui, né? Eu reforçar esse ponto mesmo. Cara, esse ponto do Mano Mixon, eu confesso que eu não tinha me pensado nisso. Acho que bom ponto. Tem muita gente, e aí é especulação também, né? Não é informação isso, mas muita gente especulando que esse movimento do Chris Paul é muito parecido com o movimento que o Warriors fez no D'Angelo Russell, né? Ele traz o D'Angelo Russell, aproveita ali um determinado tempo, e depois que dá uma recuperada, entre aspas, assim, ele troca o D'Angelo Russell e na época ele faz a aquisição do Andrew Wiggins lá com o Minnesota Timberwolves, né? Que posteriormente deu muito certo. Não sei se é isso que vai acontecer, mas muita gente especulando que poderia ser meio que um reaproveitamento do Chris Paul, troco depois o Chris Paul por algo bom ao longo da temporada e volto a rechear. Mas esse ponto do Ricardo, eu acho que é importante. Eu acho que principalmente quando você pega a série contra o Lakers, porque minha visão, assim, o Kings, até falei isso um pouco, né? Eu sou torcedor do Kings, tá, Ricardo? Mas assistir o jogo Kings e Warriors, não me pergunte por quê, mas eu sou. Assistir o jogo Kings e Warriors tinha um momento que você perdia o fôlego, né? Tipo, era extremamente acelerado e um jogo de ritmo muito alto, né? Com placares muito altos. Acho que uma das coisas que o Lakers fez muito bem foi cadenciar um pouco mais esse jogo, principalmente com uma dominância muito grande do garrafão, principalmente defensivamente ali com Anthony Davis, e que isso meio que congelou um pouco o jogo do Warriors da forma como você falou. Olhar para o jogo do Warriors e achar que é só arremesso de 3 é ser muito simples na análise desse basquete coletivo que esse time joga. Eu acho que
esse jogo começa principalmente na criação do garrafão, mas que necessita, obviamente, de uma movimentação muito grande desses jogadores, que no momento em que você neutraliza ela, e que aí que você precisa realmente partir para algo mais pragmático ou tradicional, digamos assim, você não tinha. Você chega um momento que você fala, poxa, o Looney não é, mas não é tão bom para fazer isso. Não é um cara que consegue fazer um pick and roll tão bom para o Stephen Curry. O Curry é o cara que consegue fazer, o Klay Thompson não consegue. O Andrew Wiggins não consegue, porque o cara já está acostumado com aquilo. Então, o Jordan Poole, a gente já falou, tinha essa temporada muito mais baixos do que altos no ataque e continuava sendo uma altíssima vulnerabilidade defensiva. Então, eu acho que essa troca permite, minha visão, que o Warriors tenha um jogo em determinados momentos, um pequeno aumento de repertório mesmo, para poder jogar um basquete de meia quadra, às vezes um pouco menos acelerado e mais pensado ali num outro ritmo, num ritmo às vezes mais tradicional, mas também não me espantaria o Warriors fazendo algum tipo de movimento com o Chris Paul ao longo da temporada rodando. Beleza, senhores? Acho que trocas, passamos por todas. Tivemos. Eu falei que a gente teve uma troca ontem, eu acho que eu sonhei. John Collins. Ah, verdade, bem lembrado. Vamos dar um breve pitaco dessa, porque se a gente falou que a ida do Bill foi nada pro Suns, o Suns não pagou nada, a ida do John Collins pro Utah Jazz foi de graça. Acho que foi um pouco do Hawks se inspirando no Wizards, falando, gente, pelo amor de Deus, deixa eu me livrar de um contrato grande assim também. Só que tiveram outras oportunidades aí que eles poderiam ter recebido mais do que essas duas paçoquinhas que eles receberam, né? Porque, tipo, há quanto tempo que a gente tá falando nas trade deadlines da vida que, pô, o John Collins vai ser trocado e nunca vai. E acho que só foi um pouco dessa questão. Eles perderam o time da troca de um cara que teria muito mais valor para eles e é isso aí. 3 anos, um boato de troca do John Collins de manhã, de tarde, de noite. Toda trade deadline, assim, você pegava aquelas listas, rumores de trocas. Nome número 1, John Collins. John Collins e Miles Turner. Os dois, essa lenda ainda segue viva. Para depois ter essa troca? Sim, é óbvio que a gente não sabe os bastidores, a gente não sabe se teve gente realmente interessada, se ofereceram muita coisa, sei lá. Mas me parece um ótimo caso do Hawks. Eles deixaram o John Collins refém por tanto tempo, com a ideia de que ele era um cara valioso, que não podia ser trocado sem ser pensado, que podia fazer parte do futuro do time, que o dia que eles resolveram trocar não vale mais nada. É isso. Perdeu Minha impressão é essa. Nova CBA, de novo, né, cara? Você não pode se dar o luxo. Se você é um time mais. Se o Warriors não pode se dar o luxo de ter 30 milhões investindo no Jordan Poole, o que dizer do Hawks ter 30 milhões investindo no John Collins? Não tem como. Não tem como. Se você quer competir, você não pode se dar o luxo de ter isso. Então eles tiveram que jogar para cima e quem pegasse, parabéns, né? E o Jazz estava lá pronto para pegar. Eu acho que tem um ponto que meio que mudou essa história, que é quando o Hawks estava pronto para deixar o John Collins ser agente livre e ir embora, e o John Collins fez ótimos playoffs, na verdade, dentro da possibilidade do que ele apresentava, assim, foi até um ponto fora da curva nesses últimos anos, John Collins, e aí meio que o Hawks viu obrigado a renovar com ele. Ali, eu acho que foi um ponto de inflexão para toda a coisa degringolar. Não era para ter renovado ali, provavelmente não fazia sentido para os dois lados, porque eu acho que o Atlanta utiliza mal o John Collins também. Se você vê o início da carreira do John Collins e o que ele faz hoje é totalmente diferente. John Collins está totalmente engessado no canto da quadra, arremessando para 3 em volume, que é uma coisa que ele não faz bem. A gente já está vendo há 2 anos que ele não faz bem isso. Você quer ter o John Collins mais próximo da cesta e não foi bom para ninguém, cara. E é bom que tenha acabado para todo mundo, porque realmente é um pesadelo para todos os envolvidos, eu acho, até agora. Eu acho que a presença do Capela faz mal pro jogo dele. Sim. O Capela ocupa esse espaço. É difícil esse encaixe, né? Sempre foi, né? Nessa história recente do Hawks, esse encaixe Capela e Collins. Mas olhando para o outro lado, cara, eu acho que esse time do Jazz
Cara, assim, a gente já tinha falado, né? Era um time maravilhoso de assistir na temporada passada. E eu acho que ganha um cara mais, né, com mais possibilidades ainda. Me interessa muito assistir esse time do Utah Jazz essa temporada, com tudo isso que está acontecendo, com uma equipe nova, com um monte de pique ainda para acontecer. Eu acho muito interessante a formação que está acontecendo em Utah, cara. Continua sendo o tanque mais estranho da história. Continua sendo o tanque mais estranho, porque eu acho que não precisa tancar. Não dá, não é nem que não precisa. Não, assim, se não quiser tancar, não vai tancar. Só vai tancar realmente se quiser tancar, porque o time dá para competir, cara. O time do Jazz, da forma como ele está sendo construído, é muito bom. E o último pitaco aqui, principalmente, eu concordo em gênero, número e grau com o Ricardo. A renovação do John Collins foi onde tudo deu errado. Pagou-se um valor muito caro, renovou-se no momento mais alto da carreira, assim, do que ele vinha fazendo, num ótimo momento. Cara, que o Hawks... E eu lembro da gente falando isso aqui, que o Hawks se apaixonou um pouco por aquele elenco, né? Falou, putz, é minha chance, me apaixono por aquilo e vou dar tudo que preciso for para manter essa galera aqui. Né? E aí, ano passado ainda... Tanto que tem... Desculpa. Não, eu que peço desculpa, que eu te cortei. Me desculpa, mas tanto que agora você vê muita gente falando que boa parte do elenco do Hawks está disponível para troca. DeAndre Hunter, já teve o Capela aí que teve negociação com o Mavericks, né? Ou seja, eles meio que se fecharam com aquele elenco e agora estão percebendo que, sabe, talvez a gente tenha exagerado um pouquinho. Exato. Muito bem, meus amigos, falamos de trocas. Vamos emendar o draft para falarmos um pouquinho do draft ou vamos dar uma segurada aqui? Emendamos? Se Ricardo puder, a gente manda o top 5 pelo menos do draft com celeridade para não deixar passar em branco, né? Então vamos emendar. Vamos a um emendamento. Muito bem, esse draft, para surpresa de 0 pessoas, tivemos, vamos falar mais surpresas ainda dentro desse top 5, né? Mas tivemos a escolha de Victor Wembanyama, o francês, indo para o San Antonio Spurs na primeira escolha. Ricardo, o que esperar? É realmente um talento geracional, é um cara que pode mudar a NBA, é um cara que pode mudar a história do San Antonio Spurs, como ela vem sendo construída pós, né? A gente falou muito de dinastias, mas o Spurs sim foi uma grande dinastia durante muito tempo, com 5 títulos aí. O que a gente pode esperar realmente desse francês? É tudo isso que está todo mundo falando ou é muito mais hype do que verdade? Cara, eu acho que é de verdade. Agora, lógico, a gente não pode colocar a mão no fogo por nada na NBA em geral, mas ele é provavelmente o melhor. Assim, eu estava falando, né? Eu tô mais ou menos no Jumper 2010, mais ou menos fazendo draft, de fato, fazendo ficha de prospecto, analisando prospecto, fazendo análise ao vivo, enfim. Ele provavelmente é o melhor prospecto que a gente já viu. E obviamente tiveram grandes prospectos nesse caminho, né? Teve talentos geracionais, Anthony Davis, o Zion agora, né? Que é um bom exemplo do porquê eu não coloco a mão no fogo de qualquer jeito por qualquer um, né? O Zion também é um talento geracional e você vê como tá andando aí a carreira dele. Mas o grande ponto com o Wembanyama é que o corpo dele, o tipo físico dele já é difícil de aparecer. A gente já não vê todo dia. Agora, o tipo físico dele, fazendo o que ele faz em quadra, com a versatilidade que ele te entrega, é o combo. Esse é o grande ponto. A gente nunca viu um jogador de... Mediram, parece ele agora, ele tem a altura dele um pouquinho menor do que as projeções que se tinha também. Era um pouco exagerado, né? E tem 7 pés, 3,5, se não me engano. Falava em 7,5, 7,6. Enfim, ele é um pouquinho menor do que a gente pensava às vezes, mas
A gente nunca viu um cara desse tamanho, que ainda é um gigante, não se discute, que basicamente coloca a bola no chão e cria separação para pivô, para arremessar de 3, ele arremessa em transição, né? Ele erra um arremesso na linha de 3 e pega o próprio rebote em terra, sabe? São coisas. Ele é o típico cara que você. Ele é o eu nunca vi isso antes ambulante, assim, né? É realmente um negócio que a gente realmente nunca viu antes algo desse tipo. Eu até tinha até para ilustrar, né? Uns 2 meses atrás, eu estava pensando nele e vendo um jogo dele pelo Metropolitans 92, né? E pensei, olha, provavelmente o que vai chegar na NBA tentando fazer é forçar ele a passar a bola. Talvez seja a forma que você tem de explorar a falta de experiência dele, ver se ele realmente reconhece o jogo e reconhece os espaços e quem sobra, se dobrar em cima dele e tal. No mês seguinte, foi meio que vários times tentaram fazer isso e não deu certo. Ele encontrou lá no basquete francês tranquilamente, passou a passar mais a bola, porque eu acho que os times começaram a tentar, pensaram da mesma forma e não deu certo. Então, assim, a gente, é o que eu disse, eu nunca vi isso antes ambulante, basicamente ele. A gente nunca viu algo assim. Cara, ele tem uns floaters que são muito longes, assim, da cesta, né, cara? É um negócio assim absurdo, bicho. Absurdo. E um ponto que eu ia perguntar também para vocês é principalmente assim, acho que pensando em time, em franquia e até um pouco de cultura, que a gente tem falado muito, né? Eu acho que a ida dele ao Spurs ela é muito positiva até para a carreira dele, assim, pensando como construção mesmo. Você tem o Pops, que é um cara baita técnico, um baita estudioso de basquete e também um ótimo gestor de gente ali, né? A gente fala muito aqui isso ao longo do episódio. E você tem também toda um background ali de pessoas, né? A gente viu ele jantando lá com o Tim Duncan, com o Ginobili, com o David Robson, né? O Almirante. Então, cara, existia lugar melhor, talvez, na NBA para recepcionar um Wembanyama, dado todo esse holofote que já existe para ele, às vezes a descrição do Santo Antonio Spurs e um pouco do pé no chão que o Spurs está, principalmente nesse momento, talvez seja algo positivo também para essa recepção desse cara. Eu acho que tem um lado também, Rafa, eu concordo com o que você falou desse suporte, e entra um pouco também do outro lado, dá pra gente ver nos vídeos de sorteio do draft, quando tava fazendo um sorteio e tudo mais, um certo apoio familiar lá dentro mesmo, né, vindo de casa isso, e que pode ajudar a ele ser um pouco mais centrado, um pouco mais equilibrado nessa questão, além desse apoio do time, né, tipo, é lógico que a gente não pode falar que, beleza, a gente vê de fora, não sabe o que acontece, né? Tem esse apoio familiar, o cara espera que ele não seja que esses caras despirocados da vida, um Jamoran fazendo essas lives com arma na mão, com toda essa polêmica, né? Então, junta talvez um background já que ele já tem, junto com esse lado do San Antonio Spurs, pô, ele vai ser assessorado e treinado por os melhores da história, né? Eu acho que não só não tinha lugar melhor, como parece que era o que ele queria também, por tudo que a gente vê, putz, já até talvez de antes, então é um casamento perfeito. E eu tenho uma imagem que ficou aqui na minha cabeça, tô lendo Twitter, talvez até a medida talvez não esteja tão certa assim, mas enfim. Teoricamente ele tem 2,43 m de envergadura, né? E aí estavam vi lá no Twitter comparativos de quanto é 2,43 m, né? Aí convido os senhores a olharem para a porta mais próxima que vocês tiverem e saibam que a altura da porta é menos de 2,43 m. Então, estamos falando de um ser humano que, quando ele estica o braço, ele é maior que uma porta e obviamente, eu não estou falando lateralmente, que aí qualquer um de nós aqui seria um fenômeno, mas é comprido. Imagina um cara desses no meio do garrafão com os dois braços abertos, tentando bloquear bolas, enfim. Um ponto do pessoal do Bola Presa falou, de fato, depois eu estava procurando uns vídeos, e é bem impressionante. Ele é um cara que ele consegue defender o pick and roll
independente de qual seja o caminho que o cara escolha, mesmo que ele vá errado, se ele cair na finta do corta-luz, ele consegue voltar para impedir a ponte aérea e vice-versa, porque ele salta com uma facilidade que não deveria ser possível para um cara do tamanho dele, ele tem uma envergadura absurda, e aí a gente olha que ele ainda tem alguns momentos com a bola na mão que ele maneja a bola quase como um armador de alto nível. Então, assim, é difícil acreditar que possa dar errado. O ponto com ele, assim, ele nem é o melhor defensor que a gente vai assistir jogar basquete. Assim, ele comete seus erros, mas o problema é que ele muda a geometria da quadra com o tamanho dele. A quadra é menor para você quando ele tá. A quadra é menor do que ela é quando você é marcado por ele, porque a dimensão dele, basicamente, é algo que a gente nunca viu também. Né? A gente está inaugurando aí, teve o Taco Fall também, mas Taco Fall, né, é quase um folclore, né? O Taco Fall, mas ele inaugura entre os jogadores, digamos, utilizáveis, né, a era dos 8 pés de envergadura. Então, esse é o ponto, sabe? A geometria da quadra é diferente com ele. Eu digo isso com muita tranquilidade. Ele não é o melhor defensor que eu vi jogar em termos de fundamento, em termos de compreensão, em termos de entendimento, de ângulo, por exemplo, que é uma coisa complicada que você pega com o tempo também. O cara só tem 19 anos de idade também, né? Mas o tamanho dele, cara, o que você vai fazer contra aquilo? Ele é o dobro de mim, gente. O que você vai fazer? É como se você botasse 2 de mim, 4 um do lado do outro, um em cima do outro, cara. Ô, Ricardo, tem até um vídeo que saiu essa semana, pouco falando dessa vulnerabilidade defensiva dele, do Kenny Lofton Jr. lá, o que agora vai ser segundanista, né, do Memphis Grizzlies, que eu já falei várias vezes dele aqui no podcast, porque eu gosto da raça desse gordinho, dele dando um baile no Wembanyama, assim, no ataque, né? Tipo, ele usa o corpo, ele é mais forte e ele faz um movimento de pés ali embaixo do garrafão e, cara, o Wembanyama, tipo, tá quase cobrindo ele, assim, né? Com a envergadura, mas ele consegue achar o espaço e, principalmente, né, no jogo de corpo, afastar o Wembanyama do garrafão e do espaço do aro, né? Então... E assim, tem algumas coisas que a gente olha só pro tamanho do jogador e fala, putz, ele vai fazer de tudo. E tem algumas coisas que são complicadas. Um jogador do tamanho dele, ele não consegue ter um centro de gravidade baixo, por exemplo, para marcar um armador da forma ideal, com a postura ideal, porque ele é muito alto. Ele não tem como se abaixar, né? Ter aquela postura defensiva, a angulação defensiva para marcar assim, uma forma perfeita um Westbrook que venha para cima dele, por exemplo, ou não ter o corpo para enfrentar o Kenny Lofton, por exemplo, que conseguia encontrar espaço por causa basicamente do jogo de corpo dele, por causa da exploração de jogo mais físico. Há limitações, cara, mas, de novo, né? Todos têm limitações. Ele só tem 19 anos com uma grande maioria dos prospectos. Então, o assustador é se pensar que isso é o início só, né? Exato. Tem muita gente falando que... Ele mesmo falando, né, sobre o físico, né, que de, poxa, porque será que você vai começar a ganhar massa agora? E ele retruca, né, falando, pô, por que os outros não emagrecem? Mas com um cara desse tamanho, cara, eu tenho aquele vídeo que a gente vê no Instagram, nas redes sociais, de alguém jogando um NBA 2K com o Kevin Durant com 5 metros de braço, né? Acho que não sei se vocês já viram esse vídeo, mas, cara, é uma coisa muito absurda. Mas assim, eu fico muito preocupado com esses caras que é muito... O homem palito, né, que a gente falou na temporada passada do Chet Holmgren, né? Mas, cara, precisa ter um pouco mais de corpo ali para tentar dar uma... Eu não sei, parece muito frágil, cara. Apesar da gente saber de tudo que ele faz na quadra, me parece ser muito, sei lá, um pezinho atrás nessa questão física, né? Não fala mal do Chetinho, que eu amo. O chatinho é amigão. E eu draftei o Chet no Fantasy, então é bom ele dar resultado nessa Muito bom. Agora, essa sim, para surpresa geral da nação, o Charlotte Hornets, na segunda escolha do draft, draftou Brandon Miller e não o também que estava com hype altíssimo, Scoot Henderson. Até o mascote do Hornets se jogou da ponte, coitado. E aí, cara, dá para explicar isso aí, cara?
mascote do Hornets teve um momento de João Kleber não aguento a chegada da segunda-feira, né, cara, e desmaia ao vivo, um negócio desse tipo, né, cara. Enfim, Cara, assim, muita gente faz um escarcéu por causa da escolha e tal. Meu Deus, como que faz um negócio desse? Eu também acho que o Scoot Henderson é o segundo melhor prospecto do draft, mas assim, às vezes são o que o americano chama de swing skills. Às vezes são uma ou duas coisas que dê certo ou dê errado para um jogador, pode mudar totalmente a perspectiva da carreira dele. Eu acho que quem escolhe o Brandon Miller com a segunda posição, claramente acredita que ele pode ser um criador, de fato, alguém que desequilibra a defesa, que é o grande ponto com ele. É uma coisa que ele fez muito no basquete colegial e ele fez bem menos no basquete universitário. Existem duas formas de você enxergar isso. Uma delas poxa, ele foi menos aproveitado dessa forma, ele pode fazer isso, olha o que a gente viu no colegial. Outra é a escadinha da progressão de competitividade. Ele conseguia mais no colegial porque era uma competição pior, chega no universitário e consegue menos, e tem esse que na NBA ele faça menos ainda por causa do nível de competição que ele vai enfrentar. Eu tendo a acreditar sempre que a pegada é essa, assim, o cara sempre ele se adapta ao nível de competição dele. Não é como se em um local escondesse totalmente a habilidade dele em fazer certa coisa. Embora a gente veja pontualmente isso acontecer, mas é mais raro do que o jogador simplesmente se adaptar ao nível de competição dele e adaptar a forma como ele joga, o que funciona para ele. Né? Então, eu acho que claramente o Hornets vai escolher o Brandon Miller na segunda posição. Ele acredita que o Brandon Miller possa ser esse criador, esse cara que desequilibra a defesa, esse cara que pode criar num contra um com alguma naturalidade. O Scoot é isso, e é por isso que ele seria a minha segunda escolha. Quando você pensa num astro, e aí não é hoje, é na história da NBA, tem algumas habilidades que nunca mudam, assim, nos anos 60, nos anos 80 e hoje. Uma delas é a habilidade de criar, de desequilibrar a defesa por si só, de criar num contra um. Isso é o que define geralmente um astro, até de forma um pouco grosseira, mas isso geralmente todos os astros quase têm isso. E o Scoot tem isso naturalmente. O Scoot é isso o jogo dele. Então, até por isso, eu acho que a gente recai muito numa discussão do último draft, por exemplo, quando você tinha uma disputa muito clara entre o Paulo Banchero e o Jabari Smith. O Paulo Banchero é esse tipo de jogador, o Jabari Smith não. Então, é meio que o que faz a diferença de você selecionar, por exemplo, na primeira, na segunda posição do draft. Quando você tem a possibilidade de escolher esse tipo de jogador, é ele quem você costuma pegar. Agora, o Hornets acredita que o Brandon Miller possa fazer melhor isso. E o Brandon Miller é uma escolha mais segura, gente. Assim, ele é o cara que te dá tudo que se pede na NBA hoje em dia. Um ala versátil, que marca múltiplas posições, que espaça a quadra. É um cara que joga com ou sem a bola na mão, pode te entregar. Então, assim, eu não teria feito o que o Hornets fez, mas eu entendo. Eu não acho que tem resposta certa nesse momento. Esse é o ponto, sabe? Não tem como, ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal, cara. E que, em teoria, o Brandon Miller também tem um arremesso de longa distância melhor que o Scoot Henderson. Exatamente, então... exatamente isso. Ele acertou 41% para 3 pontos na única temporada universitária dele. O Scoot Henderson, há controvérsias, que o Scoot Henderson ele acertou 20, se você abrir o site da D-League, ele acertou 28% para 3 pontos. Só que a temporada de League não conta a semana de exibição em Las Vegas, que é uma semana em que os times fazem jogos, todos eles se encontram em Las Vegas para fazer um número de jogos ali, 2, 3 jogos, geralmente. E é uma forma de você juntar todo mundo da NBA para assistir esses caras jogando por uma semana. Basicamente é um argumento para isso. E se você juntar aquele momento, o aproveitamento dele sobe para 32. E se você juntar os jogos contra o Metropolitans 99, 92, aqueles jogos contra o Embanyama, sobe para 34. Então, assim, é controverso qual é o aproveitamento de 3 pontos com o Henderson. Eu acho que ele é melhor arremessador do que ele recebe crédito, para ser sincero com vocês. Eu tenho antes até deixa eu perguntar isso para os meninos também aqui, mas eu tenho uma coisa para mim. Você falou muito dos astros, de como esses astros se formam, como esses jogadores importantes se formam. Eu acho que tem uma coisa que obviamente que acho que a maior expressão disso para mim e como eu vi basquete jogar e acontecer era o Kobe com o olhar do Kobe Bryant, né? A expressão do Kobe Bryant em quadra era algo que realmente mostrava que, cara, ele ia ser diferente. Então, assim, desde o começo,
do Kobe. Acho que o LeBron teve um pouco isso, tem até hoje, né? E tudo mais. Mas para mim, até sendo um pouco saudosista aqui, me lembra muito isso. E eu vejo mais esse tipo de atitude até dentro desse top 3 no Scoot. É um cara que tem, parece que ele, por exemplo, os próprios jogos que você falou contra o time do Wembanyama, parecia que o cara tava ligando na tomada. Assim, o cara tava num nível insano naquele jogo. Por quê? Parece que o cara gosta do jogo difícil, do jogo que vai botar ele à prova. Então, eu concordo, assim, quem é a gente aqui para analisar o que o Hornets olhou, o que todo o scout do Hornets olhou para analisar o Brandon Miller e etc e tal. Mas olhando para o que o Scoot mostra, assim, e toda a capacidade de explosão, de força, cara, de desequilíbrio mesmo, eu não teria deixado uma escolha dessa passar. Teria deixado, Gabriel Spangler? Eu concordo um pouco dessa visão também. Eu acho que, não, ainda mais em times que estão em completa reconstrução ali, né? Tá tentando montar alguma coisa diferente. Deixar um cara desse passar, eu acho que pode ser talvez um erro, um tiro no pé de talvez não ter pegado, apesar da gente ter o talento geracional que o Ricardo comentou do Zion, por exemplo, que acaba sendo um elefante na sala aí, porque aí realmente ele é quase um elefante, né? O tamanho dele, o físico dele não permite ele jogar muito, apesar de a gente saber que ele é esse cara descomunal, né? Em questão de físico, pô, eu tava até lendo as matérias aqui, tem uma foto dele, e, cara, o físico desse cara chegando com 19 anos é absurdo, muito pronto, muito defensivo, né? E é um cara que talvez não poderia ter sido deixado passar. A gente vê que teve uma reunião, né, do Michael Jordan com todo mundo lá, com os dois, e a gente entende e sai depois dessa notícia entendendo que eles decidiram que faria muito mais sentido, até mesmo pelo encaixe com o LaMelo Ball e tudo mais. A gente tem que acreditar que realmente foi feito certo, que eles viram alguma coisa que faria muito mais sentido, né? Mas eu concordo um pouco que, poxa, talvez deixar possa ser um certo arrependimento aí. Ô, Mano Mixel, Eu acho, espetáculo nessa surpresinha aí. eu acho que assim, ninguém deixaria passar se concordasse com talvez a opinião que nós temos, que a diferença é tão grande. Na minha opinião, na visão do Hornets, existe... Eu nem acho que eles chegaram à conclusão que, não, o Scoot Henderson não é o segundo melhor jogador do draft e é por isso que a gente não vai escolher ele. Mas eu acho que eles acham que existe pelo menos uma dúvida razoável sobre o tema, e aí talvez o fit com o elenco tenha sido o que tenha feito a balança pesar. Porque por mais que, poxa, fit, elenco, óbvio que isso tem que ser pensado, a gente falou na primeira parte aqui sobre construção de elenco, como isso faz diferença, como os times têm sucesso, tem isso. Você não tem uma escolha 2 de draft todo dia. Mesmo o Hornets, que empilha campanha ruim em cima de campanha ruim, não tem uma escolha 2 de draft todo dia. Então, uma coisa é você olhar fit quando você tem a escolha 14 do draft. Faz total sentido você pensar o jogador que mais vai tapar o buraco que talvez você tenha. Na escolha 2, eu acho que é difícil você passar um talento que seja tão assim superior à outra opção. O que me leva a concluir que eles não acham que é assim tão superior. Eles acham que é mais próximo do que talvez a gente pense. E que existe pelo menos margem para dúvida que quando a gente projetar no futuro, talvez a gente chegue à conclusão que eles acertaram. Eu deponho um pouco contra o Hornets o fato deles não acertarem com muita frequência em quase nada, tirando talvez o draft do LaMelo Ball. Que aí, beleza, ele dá uma lesionada, aparentemente é um problema da família Ball, mas enfim, não dá para prever tudo. Mas eu acho isso. Eu também, para mim, era Scoot na 2 e Brandon na 3, mas eu acho que eles chegaram à conclusão que a diferença era menor do que a gente pensa. Esse é um ponto, esse é um pensamento que eu acho que está na linha, porque eu acho que o grande ponto com essa escolha que muita gente não analisa eles estão analisando provavelmente que o Lonzo infelizmente vai demorar um bom tempo, mas que o LaMelo é possivelmente o mesmo nível ou melhor do que o Scoot, porque essa talvez seja a escolha no fim das contas, não seja necessariamente o Brandon Miller, seja mais o LaMelo com o Scoot.
Porque, assim, muita gente bate na tecla que Lamelo e Scoot eles podem jogar juntos e que era um bom encaixe, é uma coisa que foi se crescendo com o tempo. Eu concordo até a página 2, porque, assim, eu entendo o que muita gente quer dizer de que o Lamelo tem o jogo do Lamelo é dentro do garrafão e bola de 3 no ataque. E o Scoot traz o jogo de média distância. Então, meio que casa tudo e vira uma dupla completa nesse sentido. Mas a grande questão eu não contrato o Lamelo Ball e o Scoot Henderson para jogarem sem a bola na mão 50% do tempo. Se eu tiver os dois jogando 50% do tempo, cada um com a bola, quer dizer que eu não vou ter a melhor versão dos dois, provavelmente. Eu vou ter uma versão 80% dos dois. E eu quero maximizar. Que seja, me dê um maximizado, mas não os dois meia boca, entendeu? Então, essa é a grande questão. E então, até por isso, acho que o que às vezes a gente pode estar discutindo, o que pode ter sido discutido lá dentro é Scoot e Lamelo. Eu dou se eu acho que o Lamelo é o melhor, ou que o Lamelo já está aqui, está mais desenvolvido e está mais próximo de competir para mim, eu trago o encaixe melhor com o Lamelo, porque ele seria teoricamente maior talento do que o Scoot. Aí não tem a ver com o Brandon Miller. O Brandon Miller é um jogador de fácil encaixe, gente, também. Assim, é mais seguro escolher o Brandon Miller. É muito difícil você imaginar que um time vai escolher o Brandon Miller uma segunda, terceira, quarta escolha de draft, vai ser um fracasso daqui a 5 anos, sabe? A gente vai ficar falando, meu Deus, o que eles fizeram? Ele vai ser um jogador sólido no muito mínimo, sabe? Boa. E aí, só para a gente finalizar até dentro desse top 3, a gente acabou não falando, a gente falou bastante aqui do Scoot Henderson, mas não falou para onde ele foi. O Scoot Henderson foi draftado na terceira escolha pelo Portland Trail Blazers. Existia uma especulação muito grande, né, na noite do draft e até um pouco antes, do Blazers poder trocar essa terceira escolha por algo que, né, por alguma troca que fosse convincente, até pensando na permanência do Damian Lillard. Não aconteceu, e aí o Blazers obviamente se aproveita dessa passada de bola um pouco do Hornets e drafta o Scoot Henderson. A gente falou aqui que Lamelo, né, falamos um pouco, né, do que pode ser a cabeça do Hornets, de que Lamelo e Scoot não encaixaria. Minha cabeça não entra também muito Damian Lillard, Anthony Simons e Scoot Henderson no mesmo time, né? Olhando principalmente para essa montagem. Vocês acham que esse cara fica realmente em Portland ou o Lillard sai realmente, que é o que pode ser que aconteça, né? Deus sabe, sinceramente, Deus sabe o que está acontecendo no Portland. Eu tenho a impressão, a gente sempre fica esperando a toda off-season que o Damian Lillard vai pedir para ser trocado, o Damian Lillard vai pedir para ser trocado. E ele nunca pede, gente. Eu acho que é uma situação muito complicada, eu acho que é muito mais difícil do que a gente imagina. Eu acho que você tem um jogador e uma franquia em que um não consegue assim dar o primeiro passo com o outro, sabe? É uma relação muito forte, o Blazers e o Lillard, para alguém ter coragem de dar o primeiro passo nesse sentido. O Scoot eu acho que vai ficar. Eu acho que o Scoot vai ficar por lá e vai ser complicado, porque Scoot Henderson, Damian Lillard, Shadon Sharpe e Anthony Simons, assim, não tem como. Não tem como, sinceramente. Eu acho que o Blazers tem que encontrar de alguma forma, se quer competir, uma forma de maximizar o Anthony Simons, conseguir um ala pelo Anthony Simons, provavelmente, para tentar dar uma encorpada no elenco, porque não tem como esses 4 juntos. Assim, esses 4 você recai num problema que o Blazers tem sempre. O Blazers vive o dia de marmota com esses armadores e armadores baixos. Né? Todo ano eles recaem nessa situação em que eles têm uns 4 que tem que jogar, que é todo mundo quase igual, sabe? Trocou uma McCollum para tentar sair dessa situação e voltou para ela. Sabe? Então é muito complicado você entender o que está acontecendo no Blaze. O Blaze realmente escolheu o Scoot porque não tinha jeito, gente. Na terceira escolha, não ia ter como. Não ia ter como deixar passar o Scoot, não tinha como. Ia ter que inventar muito para deixar passar o Scoot. E agora eles estão tentando vender aí de que não é uma reconstrução e tal. Mas é complicado, gente, complicado. O Blazers mostra como é complicado se montar elenco. Às vezes o acaso ele meio que prega peças para você para te complicar ainda mais. O que deveria ser um dom acaba virando maldição para você que foi essa escolha, né? Que o Damian Lillard queria que trocasse e tal.
A verdade é que a gente nem sabe o que o Damian Lillard quer e o que o Blazers quer. Essa que é a verdade, sabe? Você vê um dia falar uma coisa, outro dia falar outra. Deus sabe o que esses caras querem, na boa. Eu gostaria muito de saber se houveram propostas e negociações de lado a lado por essa pick, né? Um boato que eu ouvi é que o próprio Blazers teria oferecido o Simons e a pick pelo Michael Bridges para o Nets. Que acho que se o Nets tivesse certeza que o Scoot ia ser quem ia sobrar na 3, talvez a resposta tivesse sido outra a essa altura. Mas eu concordo com o Ricardo, né? Se na 2 já o mascote quase infartou, o que teria acontecido com o mascote do Portland se eles tivessem passado o Scoot na 3? Então, assim, não tinha escolha. A partir do momento que caiu da 2, eu, torcedor do Houston Rockets, adoraria que tivesse sobrado na 4, mas é pedir demais. Eles tinham que draftar, e eu concordo. Agora eles têm um elenco que, de novo, não faz muito sentido. E que não é fácil de fazer sentido, porque mesmo que eles estejam, o Lillard fica, vou manter esse relacionamento tóxico mais um ano. Não troca o Scoot, eu acho que o Simons tem valor de troca. Se eles se movimentarem bem, eles conseguem trazer um jogador. Mas será que Scoot e Lillard é o melhor encaixe? Eu acho que acontece um pouco o que a gente falou com o Lamelo. Mesma coisa. A vantagem que talvez exista que ajuda a defender para manter e ver o que dá é que a linha temporal é muito diferente. Então, enquanto quando você coloca Lamelo e Scoot, tipo assim, cara, você vai ter que em algum momento se movimentar aqui, porque os dois provavelmente vão estar aqui juntos jogando nos próximos 10 anos, se a gente não fizer nada. É muito tempo para a gente ficar com esse impasse aqui. O Lillard está indo para 32 anos, daqui a mais 2, 3 anos, naturalmente ele vai começar a se tornar menos relevante no contexto ali. Agora é um encaixe de elenco que também, olhando assim, pode dar muito certo, podem descobrir um jeito de jogar, acho que talento tem. Adoro o Matisse Thybulle, mas infelizmente acho que não vai ter espaço para ele nesse time. Bom, alguém vai ter que marcar, né? Então talvez. Mas não é uma montagem de elenco muito animadora a princípio. Agora a pique é indiscutível. Alguma coisa acho que vai ter que acontecer, né? Porque em questão de movimentações, porque pelo menos os últimos rumores que eu tinha visto era que todo mundo sentou e falou, não, beleza, o Lillard fica, vamos tentar montar alguma coisa ao redor dele. Mas, pô, já faz quanto tempo que eles estão falando isso, né? Não, vamos montar um time melhor. E o que eu tinha visto era que o Jeremy Grant ficando e eles tentando trazer um Draymond Green da vida, eles ficam. Então, assim, eles vão ter que tentar achar alguma coisa para manter o Lillard. Eu concordo com essa questão do relacionamento tóxico, né? Ninguém quer dar aquele primeiro passo e falar, gente, vamos mudar um pouco, porque, pô, o Lillard é um cara que a gente comentou, ele é diferenciado, né? E que ainda tem seu valor, que daqui a alguns anos a janela temporal dele está se fechando, que poderia ser muito bem aproveitado em muitos outros lugares, né? Meus amigos. Desculpa, só mais uma coisinha. Não, claro, só mais uma coisinha. As pessoas falam, pô, tem a terceira escolha do draft, troca aí e tal. Não é fácil trocar uma terceira escolha de draft, gente. É um jogador que não existe, um jogador que não conta salário, é uma mecânica financeira muito difícil, e vocês podem ver, na nossa existência aqui como cobrindo draft, eu não lembro de uma escolha top 5 de draft ser trocada assim, puramente por um jogador. Eu só lembro dela ser trocada entre elas ali em cima. Então você tem o draft do Markelle Fultz, a primeira pela terceira e duas futuras, se eu não me engano. Teve a troca do Kevin Love e o O.J. Mayo, que foram terceira e quinta escolha no draft deles, mas também foi uma troca desse tipo. Exato, sabe? São trocas que não são fáceis, elas acontecem ali dentro do top 5, geralmente porque é muito difícil, é um valor intangível muito complicado de se medir também, você depende de saber na hora quem que caiu. Tá muito claro que a terceira escolha de draft, como aconteceu de fato, se o Scoot Henderson caísse, ela valia muito mais do que se o Brandon Miller caísse. Todos os times que queriam subir eram por causa do Scoot Henderson, então é muito complicado, cara. E assim que a segunda escolha acontece, você tem 5 minutos para se decidir. Você tem 5 minutos para fechar alguma coisa na tua vida. Então é complicado, cara. É muito difícil. Acho que as pessoas não entendem direito a mecânica complicada que envolve trocar essa escolha. Inclusive o Damian Lillard provavelmente não entende.
Esse com certeza não, acho que até porque aí a vontade é outra mesmo. E para finalizar esse top 5, aí vem o nosso. Aí, mano, Mix, você vai ter que falar tudo aqui agora. Porque o seu time entrou aqui na parada, entendeu, meu irmão? O Houston Rockets draftou Amen Thompson. E foi a primeira vez que dois gêmeos foram escolhidos, né, no top 5 de um draft, né? Então, foi o Amen Thompson draftado na escolha número 4 pelo Rockets e o Ausar Thompson draftado pelo Detroit Pistons, que no coraçãozinho, lá no fundinho do coração do Gabriel Spangler, é o time que ele torce também, ele só não admite isso. Queria ouvir vocês dois dos gêmeos primeiro. Olha, eu falando primeiro do Rockets, eu acho que o Rockets fez um draft muito correto, na minha opinião. Depois da decepção de ficar com a pick 4, decepção ainda assim menor do que a do Detroit, né, que tinha a pior campanha e ficou com a 5, me parece a opção que faz mais sentido. Eu acho que não somos nós aqui, o Ricardo mas nós não somos especialistas em draft, então conforme vai descendo começa a ficar um pouquinho mais nebuloso. Eu tenho, vendo os takes, os vídeos, assim, é bem impressionante o que ele consegue fazer. Só que também quando a gente para pensar na questão da competitividade, da Overtime Elite é uma liga muito pequena, com jogadores, alguns de 16 anos, enfim, não é o caminho tradicional para chegar na NBA, acho que até a própria chegada deles no top 5 talvez vá fortalecer a liga nos próximos anos, mas é difícil ter certeza de que eles vão conseguir traduzir tudo aquilo para a NBA, enquanto o basquete universitário tem um nível mais alto, já conhecido, e mesmo assim, muitas vezes, o jogador não consegue traduzir o que fez no basquete universitário. Dito isso, acho que o Houston fez o que tinha que fazer, tanto na 4, quanto até na 20 lá atrás, emendando com o Ken Whitmore, que ninguém entende muito bem por que caiu para 20. Assim, a gente sabe que teoricamente são questões físicas, mas ninguém sabe exatamente quão graves a ponto de um cara que às vezes foi cogitado no top 5, 6, 7, de repente aparecer na 20. O Houston já tem muita juventude e tinha 2 picks de draft. Quem já pegou alguém lá na 4, que era a opção que parecia ser de consenso, achou que ia apostar lá na 20 com um cara que imagino que o risco físico seja dele não conseguir jogar basquete a ponto dele decair tanto. Então acho que fez um draft correto. Eu acho que das 5 para trás esse draft é selva de uma vez por todas. Então, assim, acho que o Detroit pegar o Hauser totalmente defensável, ao mesmo tempo que parece que tem pelo menos mais uma meia dúzia que poderia estar ali e ninguém ia falar nada muito. Olha, que escolha estranha para top 5. Então, Só dirá. Antes do Gabriel falar, eu achei que o Houston, mais uma vez, mandou bem pro que podia fazer. O Houston mandou bem, mano. Mandou bem. Mal. Esse é o problema. Não, mas agora vai desenvolver bem. Agora tem técnico, agora o carro anda em Houston. Fala, Gabs. Vamos lá, cara, os gêmeos aí muito parecidos, obviamente na questão física, né, são gêmeos, mas em questão de jogo, né, muito explosivos, essa força atlética deles, né, muito diferenciada, e só que alguns highlights diferentes, né, deixa eu ver, o Amen, que foi pro Rockets, né, um cara que é muito explosivo também, mas ele é um cara que é muito bom passador. Do outro lado do Ausar Thompson, que pô, tem essa explosão para cesta também, que ele consegue contribuir mas uma certa dificuldade para criar seu próprio arremesso. E aí talvez possa encaixar um pouco. Eu não confesso que agora não me recordo de quando o Cade Cunningham volta, né? Mas o Cade Cunningham também é um ótimo passador, né? Para tentar pegar ele. Não sei se ele volta agora nessa temporada. Eu sei que ele tá com temporada. Sei que ele tá com um look completamente diferente, né? Cabeludo e barbudo, que ninguém reconheceu ele. Mas assim, ele voltando, dando essa distribuição, que ele é um cara que é um bom passador também, talvez possa conseguir achar ele de uma forma melhor. E num ponto defensivo, os dois também, cara, muito bem defensivamente, versáteis, conseguem defender bastante posições. Acho que conseguiram fazer na medida do possível o que dava para realmente fazer. Ricardo, algum pitaco dessas duas escolhas? 4 e 5? Bem,
quem teve opção aí foi o Pistons. Eu acho que o Rockets, na quarta posição, acho que o Amen Thompson era realmente meio que o caminho mesmo, como se disseram. Aí, a partir do quinto, virava meio que a escolha de cada um ao gosto do cliente. Até o quarto, acho que estava meio que definido o que cada um tinha que fazer ali, para quem que tinha que selecionar. A grande diferença entre os dois, primeiro, o Overtime Elite, complicado de se avaliar. Assim, é uma liga em que basicamente 40% das posses da liga são jogo de transição. Então isso já diz muito sobre como é jogado, né? O negócio é jogado num ritmo frenético, o negócio é um descontrole total, né? O que você espera de garotos de 16, 20 anos jogando basquete? Não tem como fugir muito disso, né? E a diferença entre os dois é que, assim, o Amen é inspiração, o Alçar é transpiração, no sentido de que o Amen, ele claramente ele se comporta e ele sabe que é o mais talentoso da dupla, porque ele é o cara que tem o jogo mais vistoso, digamos assim, enxerga a quadra, dá passes que realmente você olha assim e você não entende direito de onde saiu aquilo, que realmente é algo que exala inspiração, sabe? Muito no sentido de grandes armadores que a gente viu, criativos que às vezes nem sempre são tão competitivos. Por exemplo, Jason Williams, se vocês lembrarem, que era um passador extraordinário. Competitivamente você podia questionar um pouco ele, mas assim, era um passador que ele dava 2 ou 3 passos por jogo que você realmente não entendia. Você ficava olhando assim e falando, não é possível. E Muito o Amen, highlight. ele tem e Muito o Amen highlight tem muito do disso. Jason Williams. Isso porque o Amen tem muito disso, porque além disso, ele já chega à NBA sendo um dos caras mais atléticos da liga, certamente, porque ele é uma aberração atlética, o Amen Thompson. O Amen Thompson é impressionante. Ele é um cara que me lembra um pouco, nesse sentido, o Zach LaVine, no sentido que ele salta, parece que ele tá saindo de um trampolim, todo mundo tá saindo do chão e parece que tá saindo de trampolim, porque ele realmente pula, é muito leve, o impulso dele é mais do que ser alto, ele salta leve, né? Ele é um cara leve em movimento, fluido em movimento. O Alçar, eu acho que ele claramente tem a ideia de que ele é o menos talentoso dos dois. Então ele sabe que ele tem que construir mais um arquétipo dentro do que a liga pede para ser esse jogador. Então o Amen também é um bom defensor, o Alçar é melhor que ele. O Amen tem algumas coisinhas que a gente pode parar aqui, alguns costumes ruins na defesa, coisas que às vezes jogadores jovens têm. Eu acho que o Alçar tem bem menos isso. O Alçar é um cara muito mais aguerrido, porque eu acho que ele sabe que ele depende da defesa para jogar, sabe? Eu acho que ele é meio isso. Os dois não têm arremesso, isso aí é muito claro. O Alçar, ele tem um resquício de arremesso. O Amen, ele tem que parar e começar do zero, ele tem que chegar com os técnicos do Rockets e reconstruir tudo, ele tem que jogar no chão e reconstruir tudo o arremesso dele. Ele não tem, é uma coisa horrorosa. Mas assim, eu acho que o Amen ele coloca muita pressão nas defesas pelo passe. Ele tem muita abrangência de passe. Então ele tem passe longo a partir do rebote, tem passe com bola viva quicando, tem passe atacando e soltando a bola. Ele enxerga o jogo de uma forma especial, então ele vai encontrar uns 2 ou 3 passes por jogo que você, não, sabe? A gente vai ter que parar e voltar a jogada para ver como ele enxergou aquilo. Ele é o cara que ele tem isso. Ele coloca muita pressão na defesa com passe. Eu acho que o Alçar, ele é mais a transpiração mesmo. É um cara que vai ter que viver um pouco mais de ser aquele cara que vai jogar porque ele tem mais vontade do que o resto, sabe? Que ele tem mais vontade de estar ali do que o resto. Ele tem que brigar mais, digamos, para estar ali. O Amen, eu acho que é sensacional com o Rockets, porque ele vai fazer esse time correr na velocidade que um time jovem tem que correr. Sabe? Então esses caras vão ser divertidos de assistir o Rockets. Não sei quantos jogos vai ganhar, mas vai ser legal de ver esses caras jogarem. E vai ser divertido, mas é um jogador que tem problemas, obviamente, com qualquer, como eu disse aqui, não tem prospecto perfeito, senão a gente não estava aqui debatendo, né, se tivesse prospecto perfeito, a gente podia passar batido. Todo mundo tem uma coisinha para a gente falar. Era só colocar no time e fazer funcionar, né? Se fosse todo mundo perfeito. Muito bom. Fala aí, Mano Mixer, diga. Dado que a gente falou aqui, né, que a 5 tinha margem para discussão, tem alguém que ficou fora do top 5 que você acha, esse poderia ter sido a 5 e eu acho que eu apostaria em outro?
é difícil condenar, porque eu realmente, como vocês disseram, acho que não tem... Eu consigo fazer um bom caso para muita gente aqui na posição. Esse é o ponto, né, cara? O meu quinto jogador favorito do draft provavelmente era o Anthony Black, mas ele não faz o menor sentido em Detroit. Não faz nenhum sentido em Detroit. Mesmo em Orlando, que é o meu time que pegou ele faz pouco sentido, porque já tem muito armador em Orlando. Realmente você tem que acreditar muito que ele é o melhor talento disponível para pegar, porque assim, em termos de encaixe, é difícil de enxergar. Mas eu acho que o Anthony Black é um cara que ele tem, assim como o Amen Thompson, ele não é tão criativo quanto o Amen Thompson, mas ele tem um passe, a visão de quadra muito apurada, ele é um pouco mais funcional do que o Amen Thompson passando a bola. O Amen Thompson é mais criativo, de fato, ele tira a coisa da cartola que a gente não espera. E o Anthony Black, eu sei que é muito controverso isso, mas para mim ele é o melhor defensor de perímetro do draft, simplesmente porque eu olho para ele e ele me lembra coisas que o meu técnico de ensino médio, de 8ª série, falava para mim quando eu jogava basquete. Assim, é muito, muito fundamental a defesa do Anthony Black. Marca sempre com o braço aberto, uma noção de ângulo muito, muito, muito boa. Então, ele tem certas coisas, eu acho que eu fico feliz de ver ele, porque eu me lembro do professor Carlton, Vilas Boas, os caras que me treinaram quando eu era mais jovem, sabe? Então, ele me traz esse senso. Então, eu gosto bastante dele, mas, sinceramente, eu gosto numa medida bem parecida com o Jarvis Walker, com Taylor Hendricks, com tantos outros prospectos que estavam ali. Eu acho que não tem uma separação clara entre eles. Vai ao gosto do cliente mesmo. E o Ken Whitmore também. Ken Whitmore, eu acho que há um bom caso para ele estar ali, que obviamente tem coisas, como vocês disseram, que está além do que a gente tem acesso, que influenciaram nessa escolha, né? Cara, acho esse cara muito bom jogador. Acho que se não machucar, né, que acho que essa é a principal preocupação, né, tudo mais, se não se ausentar, né, digamos assim, se não for para o famoso departamento médico, como a gente diz aqui no Brasil, cara, acho que é um ótimo prospecto. Trio, algum destaque? Oh, desculpa, vai lá, Ricardo. Já vou usar meu destaque final, pronto, é assim que vai ser, então. O Ken Whitmore, até para também não quebrar, o Ken Whitmore, o grande ponto com ele, para mim, é um pouco o fato de que ele é um jogador de 18 anos, que dá para perceber que ele tem 18 anos no sentido de leitura de jogo. Ele recebe a bola, se ele não atacar imediatamente, a bola para porque ele precisa de um tempo para ler. Ele não tem o instinto de ler e saber o que está acontecendo. Ele tem que parar, olhar e tentar saber o que está acontecendo. O jogo para um pouco nele, o que é uma coisa que complica muito na NBA. A NBA hoje é um jogo que não para, no sentido que tudo é muito dinâmico, tem muita coisa acontecendo, e ele para um pouco a bola demais. Mas ele, de novo, ele tem tudo que você espera na combinação de atributo físico-atlético e instinto ofensivo, né? Instinto de agressividade em relação à cesta. Boa. Eu ia falar, na verdade, antes até do destaque final, se olhando para essa classe, a gente falou aqui do Ken Whitmore, falou um pouco do Anthony Black, algum outro destaque que vocês queiram dar dentro das tantas escolhas que a gente teve, e até do próprio encaixe de alguns times, né? Acho que a gente falou muito, e o top 5 geralmente são times, né, que estão em reconstrução ou que estão passando por um momento, né, de baixa na NBA, e como esses prospectos se encaixam, acho que dentro do próprio dos 5 aí são times que realmente estão mudando, a gente só não sabe do Blazers muito bem o que o Blazers vai fazer da vida, mas são times que estão realmente construindo em cima de um núcleo muito jovem, né? A gente falou do Spurs, a gente falou do Magic, a gente falou do Houston, a gente falou do Detroit Pistons, são todos times que estão montando elencos muito jovens. É a primeira vez só que a gente não fala tanto do Oklahoma City Thunder aqui, nesse top 5. Acho que chegou o momento também do OKC começar a provar que o plano vai dar certo, né? Então, ouvir mais mesmo, pegar algum destaque além disso que a gente já falou, ou encerramos por aqui também falando de draft.
um time para mim que trabalhou muito bem, que eu não estava esperando, Dallas. Deve ter sido a melhor noite de Dallas, do front office de Dallas em anos, a noite desse draft. Eu acho que trabalhou muito bem, inclusive pegando um prospecto que eu não sou grande fã, que é o Derek Lively, mas mesmo assim um encaixe muito bom, acho, em Dallas. Acho que é uma escolha que faz bastante sentido. E o Max, cara, o Max Prosper, com um nome desse, né, cara, a gente tem que torcer, com o Max como um apelido, a gente tem que torcer para alguém com o apelido de Max, mas ele eu acho que ele encapsula muito do que o Mavericks precisa hoje. Um cara que, sinceramente, se ele vai receber a bola 2 ou 3 vezes no jogo, tanto faz para ele. Ele é esse tipo de jogador. Ele é o cara de transpiração extrema. E é isso que Dallas precisa. Se vai manter Kyrie Irving e Luka Doncic. Eles precisam de caras que transpirem por esses caras. Eu acho que o Max faz bastante disso. Derek Lively, embora tenha reservas com prospecto, eu acredito que o encaixe é muito bom e Dallas pode fazer um bom proveito dele. Eu acho que foi a melhor noite que eu vi Dallas trabalhar, o melhor dia que eu vi Dallas trabalhar esse draft em muito tempo, viu? Que Dallas está batendo a cabeça na parede nesses últimos anos, meio complicado. E eles contribuem, principalmente num lado também que eles estavam precisando, que é melhora um pouco na defesa ali também, né? Porque até que são bons defensores ali. Basicamente, pô, a gente sempre falou, né? Quem que estava defendendo no Dallas, né? Então, acho que pelo menos dá um ajuste do outro lado também. Mano Mix, você está no mudo. Esqueceu de tirar o modo lá, 18 calls do trabalho. e eu continuo cometendo os mesmos erros ainda. Eu não sou muito bom de aprender com os próprios erros, eu gosto de repetir eles. Um jogador que eu gosto e que acho que ele foi draftado num bom lugar é o Jarvis Walker. Cara, um cara forte fisicamente, é um cara bom defensivamente, é um cara que acho que tem uma qualidade ofensiva boa, e é impossível aqui também deixar de destacar o fato de que o Indiana Pacers ainda conseguiu ser pago para draftar ele, porque eles receberam alguma coisa para descer da 7, porque aparentemente, eu também já vou pedir desculpas de antecipação, o Washington não resistiu à tentação de subir para pegar o Bilal. No caso, o jogador, desculpem a quinta série que existiu, não vou deixar de fazer essa piada. Enfim, mas eles conseguiram. E o que se fala é que eles tinham a intenção de draftar o Jarvis Walker, e como eles acharam que a chance do Washington subir para draftá-lo era muito baixa, eles ainda desceram, foram pagos para draftar o jogador que eles queriam, e que eu acho que é um bom fit de fato com eles, e é um bom jogador. Eu concordo com o Ricardo, é um dos caras que eu acho que poderia ter saído na 5 perfeitamente. Então, acho que bom movimento para o Indiana. Encaixe muito bom, Indiana, viu? Concordo com você, encaixe muito, muito bom, Indiana. Muito bem, meus amigos. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Acho que foi um papo, muito interessante, altíssimo nível. Sensacional. Fica à vontade se você quiser dar algum destaque final. Falo, acho que aonde a gente encontra o Jumper Brasil, principalmente, acho que... Aonde você não encontra o Jumper Brasil, né? Acho que tá mais nessa pegada, né, cara? Você pode visitar o Jumper Brasil site em Jumper Brasil, né? Jumper, né? Brasil.com.br, também no Portal Lance, nós somos produtores de conteúdo para o Portal Lance. E, bem, em todas as redes sociais Jumper Brasil, Twitter, Instagram, OnlyFans, sei lá, né? Vai estar lá, né? Eu não sei, mas vai que tem lá, né, cara? Se tiver lá, é a gente. Pronto, a gente pega essa pra gente. E aí, por conta e risco do consumidor, né, para uma conta um pouco mais abrangente, @estabolito, com esse mudo, né? Meu sobrenome Jumper. Aí é por conta e risco, cara. Aí tem, lá se comenta basquete também, mas lá se comenta reality show, se comenta cinema, se comenta Pokémon, cara, se comenta muita coisa que não tem nada a ver com qualquer coisa, resquício de algo produtivo na vida, viu? Boa, muito bom. Meus amigos, minha dupla querida, algum destaque final da parte de vocês? Só acho que
Agradecer a você e principalmente ao Ricardo por dedicar o tempo dele para estar aqui com a gente. De fato, foi sensacional. Muito obrigado mesmo, Ricardo. Bom trazer um pouco da visão de quem está há muito tempo no mercado aí, né, de basquete, entendendo todas as mudanças. Grande prazer estar aqui com você, cara. E com vocês, obviamente, né? Por favor, Rafa e Michel. Achei que você não ia falar isso. Que isso, que isso. Eu queria usar o meu destaque final para mandar um abraço pro Bruno, lá da comunidade Sacramento Kings. Iria estar com a gente hoje aqui também para bater esse papo, mas infelizmente teve um pequeno problema pessoal, não pôde estar aqui conosco. Iríamos falar do Kings nesse episódio, mas o Brunão acabou tendo um leve contratempo aí. Fala, mano, amigos. Canso de me maravilhar com o fato de que existe uma comunidade de torcedores do Kings no Brasil. Ou seja, é um grupo e eles se juntam, eles são. E a gente dá trabalho, viu, velho? E o Kings tem uma graninha aí, vai dar trabalho no season, cuidado. Cuidado com o Kings, ele vai buscar teu jogador, cuidado. 35 milhões de cap. Tá no top 5, né, 35 milhões. de disponibilidade cap, né? Tá no top 3 agora. Top 3. Top 3. Estamos no top 3. Tá em terceiro ali no disponibilidade cap. Meus amigos, esse foi mais um episódio do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed 3. Fiquem bem, um grande abraço e esperem por mais trocas e mais emoção nessa off-season. Valeu! Valeu, um abraço.